Capítulo 2523 Ubiquidade, Parte 3. O grupo começou a seguir os planos de Ajatar, atacando a formação mágica em seu centro, onde a densidade das runas era maior, mas também não havia interação com o resto da rede. Lembre-se, não precisamos derrubá-lo. Apenas para afrouxar temporariamente o feitiço o suficiente para que Lit passe despercebido. Ajatar disse pelo link mental. As 7 cabeças de Faluel continuaram estudando o holograma, passando qualquer informação nova que ela inferisse para o Drake, que estava encarregado de lidar com a matriz. O desperto mais jovem agiu como seus membros, seguindo suas instruções e focando somente em manter as porções de runas que ele já havia desvendado em êxtase. A cena lembrou-lhe de uma sala de cirurgia onde um cirurgião cortava o paciente enquanto o resto da equipe se certificava de que ele não tivesse que se preocupar com nada além da tarefa em questão. É o melhor que posso fazer. Ajatar disse quando apenas uma fina camada de energia o separou do complexo subterrâneo. Mais um pouco e o conjunto iria desmoronar ou enviar um sinal de socorro que não posso parar a menos que eu desligue o conjunto. Não se preocupem, isso é mais do que o suficiente, Faluel disse. Crianças, cortem o elo mental com qualquer um, menos comigo, e sigam minha liderança. Lit, Fria, Tista e Morrow se conectaram cada um com uma cabeça diferente, deixando a Hydra quase tomar conta de seus corpos. Eles não tinham experiência em combinar suas habilidades de dominação, mas estavam ansiosos para aprender. A mente da Hydra era uma presença gentil e calmante que guiava seus sentidos, ensinando-os a não serem cegados pela colossal massa de energia que cercava o complexo subterrâneo e também a sentir a presença uns dos outros. Quando eu ensinava dominância, você se concentrava apenas nas magias que precisava dominar e em reagir por instinto para evitar qualquer atraso devido a dúvidas ou hesitação. Isso é tudo que um dominador iniciante precisa saber para lutar sozinho. Em situações como essa, no entanto, isso limita suas percepções. Para combinar nossas habilidades de linhagem, você precisa dar um passo para trás e olhar para o quadro geral, como quando eu te ensinei como obter os mesmos efeitos do scanner com suas respectivas técnicas de respiração. Ignore os feitiços à sua frente e tente sentir o que está ao seu redor. Ela disse. O que devemos procurar? Lit perguntou, odiando instruções genéricas. Força de vontade, Faluel respondeu. Cada um dos seus olhos lhe dá uma afinidade elemental diferente, mas isso é apenas uma parte da dominação. Eles também lhe dão a habilidade de perceber a força de vontade imbuída nos elementos e substituí-la pela sua própria. Essa é a real diferença entre maestria sobre os elementos e dominação. Em níveis altos, você pode perceber a vontade daqueles ao seu redor e usá-la para julgar seu verdadeiro caráter e intenções. Exatamente como fiz com vocês quando nos conhecemos. É por isso que você aceitou me ajudar e aceitou os outros como seus aprendizes também. Os olhos de Lit se arregalaram de surpresa, todos os 7. De fato, ela riu telepaticamente. Eu podia sentir que abaixo da sua pilha de segredos, não havia malícia. Coraçãozinho, claro, mas nenhuma má vontade. Quanto a Fria, se não fosse por seu coração valente e um profundo senso de honra, eu nunca teria sequer considerado tomá-la como minha precursor. Fria sorriu nervosamente, imaginando o quanto a Hydra sabia sobre as muitas vezes em que ela havia amaldiçoado seu mentor durante suas aulas particulares. Não se preocupe, não é leitura de mentes. Como eu disse, eu consigo perceber intenções, não pensamentos. Faluel franziu as sobrancelhas, notando que todos, exceto Morok, pareciam preocupados. Além disso, nosso objetivo é muito mais simples. Você só precisa dar o primeiro passo acima do nível iniciante. Sinta a forte força de vontade que estou projetando para fora e adicione a sua. Não lute pelo controle ou mexa com as matrizes. Eu cuidarei disso e sua interferência tornaria as coisas mais difíceis para mim. Não é diferente de investir mais mana em uma magia de nível 5 que você já conjurou. Só que o feitiço não é nosso. Fria disse. Dominação requer tanto mana quanto força de vontade, então se não conseguirmos harmonizar qualquer um deles com o seu, podemos ativar os sistemas defensivos do complexo. Eu sei, a Hydra assentiu.
É por isso que não atacarei os conjuntos até que estejamos prontos. Agora, mãos à obra. Os olhos das 7 cabeças de Faluel se iluminaram quando ela identificou os pontos focais da camada restante da matriz e se preparou para dominá-los. Sua dominação estava ativa, mas não tinha alvo, para que os outros pudessem percebê-la mais facilmente e não bagunçassem caso falhassem. Me fode de lado, Lito pensou. Quando Soros descobrir que perdeu essa lição, ela vai ficar muito puta. Além disso, eu realmente poderia usar a ajuda dela agora. A aura da Hydra era uma presença imponente, mas não era nada comparada à complexa rede de matrizes que se estendia até onde seus sentidos místicos podiam perceber. Era como apreciar a chama de uma vela sob o sol de verão ao meio-dia. Além disso, cada fibra da dominação de Lith foi usada para sentir humana primeiro e depois atacar a força de vontade do inimigo em segundo. Agora ele tinha que ignorar humana, sentir a força de vontade e apoiá-la. Ter 3 outras fontes de força de vontade tentando se conectar com seu alvo tornou as percepções de Lith ainda mais confusas. Os outros não se saíram melhor, precisando olhar para Faluel para localizar sua posição através da nuvem confusa de mana que o cercava. Gente, tem uma razão para eu ter feito vocês se conectarem a uma cabeça diferente. Não tentem combinar um com o outro. Está além das suas capacidades atuais. Vocês se concentram em mim e eu farei o resto, ela disse enquanto gentilmente cutucava a atenção deles na direção certa, atraindo suas consciências. Ter uma presença estrangeira tão profundamente dentro de suas cabeças foi uma experiência traumática e a Hydra teve que se mover em cascas de ovo para não deixar efeitos traumáticos duradouros em sua psique. A menos que alguém estivesse acostumado a dividir seu espaço mental como um apartamento, é claro. Certo. Lith deu a ela mais acesso do que Faluel jamais imaginou ser possível, compartilhando com ela seus sentidos e suas ideias sobre como completar a tarefa em questão. Mesmo através de seus olhos, a Hydra facilmente percebeu sua própria assinatura energética e a apontou para ele. Assim que Lith identificou seu alvo, ele conseguiu filtrar as fontes de interferência e pode passar para a etapa final. Ele agora tinha que ter sua própria força de vontade sobreposta à da Hydra em vez de sobrescrevê-la como sempre fizera até aquele momento. Suas primeiras tentativas resultaram em fracasso, pois, embora Lith e Faluel quisessem a mesma coisa, a maneira como queriam alcançá-la era diferente. Lith já havia usado uma técnica semelhante no passado para combinar os poderes de seus olhos com os de seus demônios. No entanto, eles não apenas compartilhavam sua mesma assinatura de energia, removendo o problema sobre mana, mas também apagavam a força de vontade do inimigo e então deixavam Lith no comando. Agora, em vez disso, ele tinha que aprender a manter sua vontade forte o suficiente para usar a dominação e, ao mesmo tempo, ser flexível o suficiente para cooperar com Faluel em vez de competir. Capítulo 2524 Ubiquidade, Parte 4. As tentativas fracassadas não tiveram consequências, já que o mana da Hydra ainda estava separado das matrizes. Sempre que sua dominação vacilava sob o ataque implacável de Lith, ela apenas a restaurava e apontava seu erro. Lith aperfeiçoou sua técnica em um ritmo espantoso. O acesso que ele havia concedido a Faluel permitiu que ela observasse seu progresso de perto e o empurrasse na direção certa quando necessário. A Hydra gostaria de explorar a situação para fazer um tour pela mente dele, mas decidiu não fazê-lo. Seria uma quebra de confiança imperdoável da minha parte, ela pensou. Além disso, talvez seja graças às lições de solos com Davin, mas posso dizer que Lith colocou fortes limites para separar sua mente da minha. Se eu forçasse a passagem, ele provavelmente perceberia e me expulsaria. Para a surpresa de ninguém, Morok dominou a nova técnica apenas alguns minutos depois de Lith. Durante as aulas de dominação de Faluel, ele foi o primeiro a dominá-la graças aos seus instintos e sua habilidade de não pensar demais. Para a surpresa de todos, porém, quando ele aprendeu a perceber e filtrar a força de vontade estrangeira, a luz de seus olhos se espalhou para as pequenas escamas de 7 cores que cobriam seu corpo. Que porra é essa? Faluel fez a pergunta que estava na mente de todos.
Resumindo, meu corpo inteiro é um canal para as energias elementais. Elas não estão mais limitadas aos meus olhos, o tirano respondeu após experimentar um pouco sua nova condição. Isso explica por que Glemos me queria a todo custo. Se as escamas esmeraldas funcionarem de forma semelhante ao meu olho espiritual, não serei mais forçado a sacrificar a dominação elemental sempre que lidar com despertos. Mesmo que os efeitos das escamas sejam mais fracos do que os olhos, ainda me dariam uma vantagem sobre outro tirano. De fato, Faluel assentiu. Pena que não há tempo para testar sua hipótese, nem temos ideia se atingir o violeta aumentar ainda mais sua habilidade. Meninas, como vocês estão? Trabalhando nisso. Fria não estava nem perto de compreender Morok, mas ela estava muito acima de Tista. O demônio vermelho tinha apenas 5 olhos, enquanto os outros já tinham alcançado a dominação elemental completa há muito tempo. A falta de um olho laranja tornava difícil para Tista se harmonizar com o fluxo elemental da energia do mundo ao seu redor, muito menos com os outros. Preciso de toda a ajuda que você puder me dar. Ela se sentia frustrada por estar ficando para trás e pela dor que até mesmo manter a forma do demônio vermelho agora lhe causava. Suas forças vitais humanas, de fênix e de dragão, estavam mais em desacordo a cada dia que passava, e forçá-las a se unirem exigia esforço constante. Lith e Morok compartilharam com ela tudo o que aprenderam sozinhos, mas Fria dominou a técnica antes de Tista. Bom trabalho, rapazes. Mas é muito cedo para relaxar e dar tapinhas nas próprias costas. Continuem se concentrando em sua própria dominação e observem minha técnica de perto. As palavras de Faluel soaram como um insulto ao demônio vermelho. Eu não mereço nenhum elogio, Tista pensou. Todos fizeram o melhor que puderam para me ajudar e ainda assim eu acabei em último. Tenho medo de que até que eu me decida sobre minhas forças vitais, até mesmo meu talento como maga será prejudicado. A Hidra não estava ciente de sua turbulência interna e começou o passo final, forçando Tista a sair de sua autoaversão. Cada uma das 7 cabeças tinha sua própria vontade e agora estavam convergindo em uma única unidade. As cabeças extras agiram como um amortecedor para manter as assinaturas de energia dos aprendizes de Faluel separadas até que ela as integrasse completamente com as suas. Lith e os outros simplesmente tiveram que deixá-la assumir o volante e alinhar os 3 tipos diferentes de dominação sem mais esforço de sua parte. A força de vontade coletiva deles atacou a camada final do conjunto, forçando-a a abrir um portal sem disparar nenhum alarme. O fluxo de energia foi redirecionado e o caminho das runas alterado, mas o circuito mágico ainda estava fechado, não dando sinal de adulteração. A boa notícia é que você pode entrar, Faluel disse. A má notícia é que temos que fazer tudo isso de novo para tirar você de lá. Fria, você pode usar ubiquidade de novo. Depois de um pouco de descanso, claro. Contanto que Nalrond me leve para perto da barreira, posso usá-la quantas vezes precisarmos, ela assentiu. Se eu puder usar a dobra espiritual, isso não será necessário. Lith disse enquanto ele e Nalrond caminhavam pelo buraco e o Rezar cruzava os últimos metros de rocha que os separavam do complexo. Se a magia dimensional estiver completamente selada, entrarei em contato com você com meu amuleto quando precisar ser resgatado. E se o amuleto também não funcionar? Perguntou Tista. Então estou ferrado. Desejem-me sorte. Lith desapareceu pelo chão macio enquanto o Rezar voltava atrás e o Drake dobrava cada pedaço da formação mágica de volta ao lugar. Estou certo de que tudo ocorreu conforme o planejado. A Jatar disse enquanto estudava a rede de matrizes para qualquer anomalia que pudesse contradizer sua análise. O disfarce de Lith está intacto até que ele o exploda. A única coisa que podemos fazer agora é descansar e esperar. No momento em que Lith emergiu do outro lado, ele não teve tempo para passeios turísticos, concentrando-se apenas em garantir que estava sozinho e alcançar uma cobertura segura. O buraco nas matrizes não levava ao chão, mas a meio caminho entre o piso e o teto. A armadura de andarilho do vazio de Lith era uma mancha preta na parede de onde ele havia saído, então ele rapidamente fez o artefato mudar sua cor para um padrão manchado de marrom e laranja.
Seus 7 olhos dispararam em todas as direções, usando visão de vida para garantir que não havia ninguém por perto. Enquanto deslizava pelas pedras em direção à rua abaixo, ele também verificou com que tipos de matrizes tinha que lidar. Isso é definitivamente uma matriz de selamento dimensional. Não posso entrar e sair daqui, mas pelo menos ainda posso acessar minha dimensão de bolso. O resto parece bem comum. Matrizes de selamento de terra para impedir que os inimigos destruam tudo com desmoronamento. Matrizes de luz para iluminar o lugar. Estou ferrado. No momento em que Lilith desativou a visão de vida, sua visão regular retornou, tornando ciente da magnitude de sua tarefa. O tamanho do campo de matriz externa não era apenas uma maneira de formar uma parede impenetrável ao redor do complexo subterrâneo e sugar toda a energia mundial do geyser de mana para esconder sua presença. Era o mínimo necessário para cobrir uma cidade que se estendia além do que os olhos aprimorados de Lilith conseguiam ver. É ainda maior que Regia, a cidade subterrânea onde eu vivi em Giera. E assim como Regia, este é apenas um andar. Pelo meu reconhecimento com Elrond, eu sei o quão fundo esse lugar realmente vai. Mesmo levando em conta outro andar para as minas de cristal e outro para os metais mágicos, ainda há muito espaço. Muito para explorar tudo sozinho. Caramba, até meu exército completo de demônios pode levar dias para encontrar solos e eu não tenho tanto tempo. Continua no próximo vídeo.